Vamos nós aqui em nossos pequenos vídeos sobre a Reforma Protestante. E hoje é um dia especial para todo protestante, é 31 de outubro de 2020, exatamente há 503 anos atrás, o Martinho Lutero pregou ali as suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, causando então assim a Reforma Protestante em todo o mundo. Então, hoje é uma data muito especial para nós. Nos vídeos 9 e 10, nós falamos como que o Lutero chegou à luz do conhecimento de que o justo viverá pela fé, e se realmente havia necessidade de uma reforma na igreja. Além de todos os desvios doutrinários que a igreja havia cometido ao longo da história, se intensificou naquela época a venda de indulgências, que era uma prática muito comum na época, nós já vimos em vídeo passado, mas que na época do Lutero se intensificou ainda mais. Por quê? Porque o Papa ele queria concluir a construção da Basílica de São Pedro em Roma, e para isso ele intensificou a venda de indulgências, que era o pagamento em dinheiro pelo perdão dos pecados. E isso era um absurdo que a igreja dizia, ensinava e praticava na época. Então, um homem chamado João Tetzel, ele era um desses vendedores de indulgências com o selo 9001 pela igreja, né? Então ele começou a pregar por toda a Alemanha em campanha para angariar fundos para a construção dessa basílica, a Basílica de São Pedro. Então, o Tetzel, ele prometia ao contribuinte o perdão dos pecados, até mesmo após a própria morte. Então, sendo capaz de tirar a alma do purgatório. Então, o lema desse vendedor do paraíso era assim, abre aspas, assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Até rima, né? Fecha aspas. Então, o Lutero, ele começou a ser mais enfático na pregação contra essa prática abusiva, herética que a igreja e o Papa cometiam. Então, qual foi a reação dele? Então, ele fez 95 proposições em forma de debate, coisa que era muito comum nas universidades daquela época, e o Martinho Lutero escreveu isso aí em latim, e ele pregou essas 95 teses na porta da igreja do castelo, lá na Alemanha, em Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Então, esses mesmos documentos chegaram às mãos do João Tetzel, e também, logo em seguida, foi enviado ao Papa, né? Então, o que dizia basicamente essas 95 teses? Duas delas, pelo menos, diziam o seguinte: qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem a carta de indulgência, a tese 36. Outra tese: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus, a tese 62. Então, o resultado dessas críticas de Lutero à igreja e ao Papa fez com que ele recebesse uma acusação de herege. Porém, o Lutero dizia que só se retrataria se alguém provasse na Bíblia que ele estaria errado. Então, em junho de 1520, o Papa Leão X, ele expediu um documento, uma bula papal, né, condenando Lutero e dando a eles 60 dias para confessar publicamente que estava errado. O que o Lutero fez? Ele rasgou essa bula papal, né? Então, isso não era um ato de rebeldia do Lutero, mas o Lutero ele estava convicto de que a sua luta não era contra a igreja, mas sim contra o falso ensino da igreja. Então, a missão do Lutero nunca foi dividir a igreja, mas sim reformá-la, né? Até que em janeiro de 1521, o Papa excomungou o Martinho Lutero, e mesmo na Alemanha, o Lutero foi convocado à Assembleia em Worms, e foi lá que ele declarou a sua famosa frase, tão conhecida por todos nós protestantes, abre aspas,
Não posso nem quero retratar-me, a menos que seja convencido de erro à base de palavra bíblica ou por outros argumentos claros da razão, porque não é aconselhável agir contra a consciência. Aqui estou, de outra maneira não posso. Que Deus me ajude. Amém. O Lutero, ele ousou crer na Bíblia em uma época de completo abandono das Escrituras. E assim se deu o início da Reforma Protestante, que se estendeu por toda a Europa, que se estendeu também por outros lugares e também tiveram outros nomes marcantes da Reforma. Então cabe uma reflexão para os nossos dias. Será que nós precisamos de uma reforma na igreja em nossos dias? Será que a igreja ela precisa voltar às Escrituras? Então a resposta dessa pergunta pode estar em um dos lemas dos reformadores, que diz em latim: Ecclesia reformata ex sempre reformanda est, ou seja, igreja reformada e sempre se reformando. Então, o legado da reforma e o símbolo da reforma são os 5 solas, ou os 5 somentes. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente Deus a glória. Qualquer igreja cristã e que se denomina protestante deve no mínimo se voltar aos 5 solas. Hoje não é dia de Halloween, é dia da Reforma Protestante. Viva a Reforma Protestante. Amém.